À beira de perder tudo, ela recebeu uma proposta inesperada do Marquês Viúvo da Baviera. Uma proposta que parecia um resgate, mas soava perigosamente como um contrato. O sol da Toscana, que um dia beijou as parreiras de sua família com carinho, agora parecia zombar da desgraça de Lúcia Bellini. Aos 29 anos, viúva e sozinha, ela segurava um pedaço de papel que valia tanto quanto sua última esperança, a carta de execução hipotecária. O cheiro de uva fermentada, que antes trazia promessas de vinho novo, agora se misturava ao pó e ao silêncio de garrafas vazias. Lúcia passou os dedos pelo papel áspero, sentindo a frieza das palavras que selavam o destino da vinícola de sua mãe. Aquele lugar era tudo o que lhe restava de um passado feliz, antes que o casamento com um comerciante a fizesse sentir-se pequena, quase invisível. Ele a amou, à sua maneira, mas a apagou, tirando-lhe a voz e as decisões. Agora, mesmo depois de sua morte, as dívidas dele eram como correntes invisíveis, puxando-a para o fundo. A vinícola estava morrendo lentamente, assim como a pequena chama de liberdade que Lúcia jurou jamais entregar novamente. Ela prometera a si mesma que nunca mais se curvaria, nunca mais venderia sua alma por segurança. Mas o que fazer quando a própria segurança de um lar estava ameaçada? Quando a lembrança de sua mãe, que trabalhou tanto por aquelas uvas, parecia chamar por ela? O medo de perder tudo, de ser jogada à própria sorte sem nada, apertava seu peito. Era um medo que competia com a lembrança dolorosa de seu passado de ter sido silenciada. Foi em meio a essa escuridão que um nome começou a surgir nos murmúrios dos poucos que ainda a visitavam. O Marquês Otto von Hohenburg, da distante Baviera. Um homem de negócios, diziam, frio como o inverno da montanha, mas com uma reputação impecável e um poder que podia mover montanhas. Ou, no caso de Lúcia, salvar uma vinícola. A ideia era louca, desesperada. Ir até ele, propor uma parceria, um jeito de injetar vida em suas terras em troca de parte dos lucros. Parecia a única saída, um fio tênue de salvação. Seus olhos percorreram as vinhas, que antes dançavam verdes sob o sol, agora parecendo murchar em desalento. Ela sentiu uma pontada de dor, como se a terra sangrasse junto com seu coração. A decisão não veio fácil. Envolveu noites sem sono, lágrimas silenciosas e uma batalha interna contra o orgulho e o medo. Mas a imagem de sua mãe, o cheiro do primeiro vinho, a força que sempre a guiou, falou mais alto. Lúcia respirou fundo, fechando os punhos. Sim, ela iria. Iria à Baviera até o Marquês. Iria negociar, lutar por sua vinícola. Não seria fácil, ela sabia. Eram mundos diferentes, um homem de negócios implacável e uma viúva de um pequeno comerciante. Mas ela tinha uma coisa que ele talvez não tivesse: paixão e um segredo. Um segredo pesado sobre dívidas ainda maiores, ligadas a um agiota perigoso que ela jamais poderia revelar a ninguém. A viagem à Baviera não seria apenas uma busca por salvação, mas uma corrida contra o tempo, com o coração apertado e a coragem forçada como suas únicas companheiras. Ela esperava que fosse o suficiente. A exaustiva viagem da Toscana à Baviera parecia ter sugado as últimas forças de Lúcia, mas nada a preparara para o que encontraria ao adentrar o castelo de Hohenburg. As paredes altas e escuras do corredor pareciam engoli-la, e o ar ali dentro era tão frio quanto a pedra, sem o abraço do sol italiano que ela tanto conhecia. Guiada por um criado silencioso, Lúcia se viu diante de uma porta imponente, sentindo o coração bater descompassado no peito. O escritório do Marquês Otto von Hohenburg era um mundo à parte. Não havia poeira nem desordem, apenas uma perfeição fria e calculada. Estantes de madeira escura guardavam livros em filas impecáveis.
O chão de mármore brilhava sob uma luz pálida que entrava pelas janelas altas, e uma mesa enorme de carvalho polido dominava o centro. Tudo ali gritava poder, um poder que Lúcia sentiu em cada nervo do corpo, tão diferente do seu mundo de terra, uvas e sol. No meio de tudo isso estava ele. O Marquês Otto, de 40 anos, parecia uma estátua de mármore esculpida na mais pura indiferença. Seus cabelos escuros, quase pretos, estavam penteados para trás com rigor, e seus olhos, de um azul tão profundo que pareciam perfurar a alma, fixaram-se em Lúcia assim que ela entrou. Não havia calor em seu olhar, apenas uma análise fria, como a de um homem que avalia uma peça de xadrez. Lúcia sentiu-se nua, como se cada segredo, cada dívida, cada medo estivesse exposto sob aquela luz impiedosa. Aquele homem era o controle em pessoa. Senhora Bellini. A voz dele era baixa, firme, sem uma única nota de emoção. Por favor, sente-se. Lúcia obedeceu, sentindo as pernas um pouco fracas, mas mantendo a cabeça erguida. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa imensa, sentindo-se pequena, quase insignificante. Respirou fundo, lembrando-se da promessa que fizera a si mesma de lutar pela vinícola de sua mãe. Marquês, ela começou, tentando manter a voz firme, mas sentindo um leve tremor. Agradeço por me receber. Vim até aqui para propor uma parceria para salvar a vinícola de minha família. Acredito que, com seu investimento e nossa experiência, podemos... Otto a interrompeu com um gesto sutil da mão sem tirar os olhos dela. Seus dedos longos e finos batiam suavemente na superfície da mesa, um ritmo que parecia ditar o próprio tempo. Sua vinícola, Sra. Bellini, é uma propriedade estratégica para as terras de Hohenburg, ele disse com a mesma voz calma. Uma parceria, no entanto, não é o que busco. O coração de Lúcia deu um salto. Ela sentiu um frio na espinha. Seria o fim? Teria viajado tanto para ouvir um não? Minha proposta é outra, continuou Otto, e seus olhos, antes apenas analíticos, agora pareciam carregar uma intensidade quase perigosa. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, uma mistura estranha de medo e uma curiosidade proibida. Proponho um casamento de conveniência, é claro. Aquelas palavras caíram sobre Lúcia como um raio. Um casamento? Ela mal podia respirar. Aquela era a última coisa que esperava. Seu primeiro casamento a havia roubado de si mesma, e agora este homem, que parecia feito de gelo e regras, queria o mesmo. O contrato seria claro, ele prosseguiu, ignorando o choque no rosto dela. A união de nossas terras, o status que você passaria a ter como marquesa, a administração conjunta de certos bens, publicamente seria um acordo perfeito para todos. Ele fez uma pausa, e Lúcia sentiu seu olhar penetrar mais fundo, como se buscasse algo escondido. Ela prendeu a respiração, o ar pesado no peito. No entanto, ele disse, e a voz dele baixou um tom, tornando-se quase um sussurro que, estranhamente, fez o sangue de Lúcia esquentar. Haverá cláusulas privadas, deveres e expectativas que regerão sua vida aqui no castelo. Encontros reservados entre nós, definidos para garantir a continuidade da linhagem e a manutenção da ordem em nossa união. Lúcia sentiu o rosto queimar de humilhação e uma raiva contida. Aquilo não era um resgate, era uma prisão com grades de ouro. Aquele olhar dele, tão intenso e possessivo, fazia seu corpo vibrar com uma tensão que ela não reconhecia. Ele não falava de amor, mas de posse, de controle sobre cada aspecto de sua vida. Era o pesadelo de seu casamento anterior, mas ampliado, formalizado em um contrato. Ela olhou para as mãos dele, ainda batendo suavemente na mesa, e depois para a porta, que parecia tão longe. Perder a vinícola, ser jogada à própria sorte com as dívidas do agiota ainda penduradas, ou vender sua liberdade e seu corpo a esse homem frio e controlador. A lembrança de Lorenzo Conti,
O agiota, com seus olhos famintos, assombrou sua mente. Ele não esperaria. Ele tomaria tudo. Com o coração apertado, Lúcia sentiu a garganta seca. Ela não tinha escolha. Ela teria que aceitar, engolindo o orgulho e o medo, mas sem revelar a ele a verdadeira ameaça que pairava sobre sua cabeça. Seu segredo, o agiota, teria que continuar escondido. "Eu aceito, Marquês", ela disse, e a voz saiu trêmula, mas firme. Seus olhos, que antes brilhavam com esperança, agora carregavam uma determinação sombria. Ela venderia sua liberdade, mas não entregaria sua alma. Não ainda. Lúcia foi levada para seus novos aposentos no castelo de Hohenburg, e cada passo era um eco do acordo que acabara de fazer. O castelo era lindo, sim, mas de um jeito frio, como uma joia rara que não se pode tocar. Os corredores eram longos e escuros, e as vozes dos poucos criados que a acompanhavam soavam baixas, quase sussurradas, como se tivessem medo de quebrar o silêncio pesado daquele lugar. Seu quarto era enorme, com cortinas pesadas e uma cama tão grande que parecia feita para uma rainha. Havia muito luxo ali, tecidos macios, móveis antigos e lustrosos. Mas, em vez de sentir-se acolhida, Lúcia sentia-se como uma peça de um museu, um objeto bonito colocado em seu lugar, mas sem vida própria. Duas criadas, com rostos sérios e movimentos precisos, ajudaram-na a se arrumar, mostrando-lhe a roupa que deveria usar para o jantar. Tudo era feito com uma ordem que Lúcia nunca vira, uma rotina tão rígida que parecia amarrar o próprio ar. O jantar foi exatamente como ela temia. Lúcia se viu sentada em uma mesa tão longa que parecia não ter fim, em frente ao Marquês Otto. Havia um espaço enorme entre eles, mas a presença dele parecia preencher todo o salão. As velas brilhavam suavemente, mas não traziam calor. O silêncio era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres, e Lúcia sentia cada movimento de Otto, cada mordida, cada vez que ele levava o copo à boca. Os olhos azuis dele, que haviam perfurado sua alma no escritório, agora a observavam com uma calma que era quase pior do que a fúria. Não havia raiva, mas uma análise constante, como se ele estivesse lendo cada um de seus pensamentos. Lúcia tentou comer, mas a comida não tinha gosto. Seu coração batia forte, não de medo puro, mas de uma sensação estranha de ser vista, de ser estudada de um jeito que a fazia querer se encolher, mas também se rebelar. "Espero que sua acomodação esteja a contento, senhora Bellini", disse Otto, e a voz dele era plana, sem emoção, como se estivesse lendo um relatório. "Amanhã, pela manhã, a senhora será apresentada aos funcionários mais importantes e receberá a agenda com seus deveres e compromissos sociais." Lúcia respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. "Sim, Marquês. Tudo está muito bem", ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. "Agradeço sua atenção." A conversa continuou assim, com perguntas e respostas curtas, todas sobre deveres e expectativas, sobre o que ela deveria fazer e como deveria se portar. Não havia nada pessoal, nada que pudesse aquecer o ambiente ou quebrar a barreira de gelo entre eles. Cada palavra de Otto era como uma cláusula do contrato, lembrando-a de que ela não era mais Lúcia Bellini, a viúva da vinícola, mas a futura marquesa de Hohenburg, com um papel a cumprir. Ela sentiu o peso do contrato sobre seus ombros, mais pesado do que as dívidas que a tinham levado até ali. Sua liberdade, aquela pequena chama que ela jurou proteger, parecia se esvair a cada olhar medido de Otto. Era como reviver um pesadelo. A sensação de ser apagada, de ter sua individualidade substituída por um título e uma lista de tarefas. Seu primeiro marido a havia diminuído sem querer. Otto parecia fazer isso com uma intenção fria e calculada, como parte de seu plano. Mas, por trás da fachada de controle de Otto, havia algo mais.
Enquanto ele a observava, tentando encaixar Lúcia em seus planos e em suas regras, ele percebia uma pequena chama nos olhos dela, uma teimosia que se recusava a ser totalmente domada. Ela não era uma esposa submissa como ele imaginara que seria, ou como ele precisava que fosse. Havia uma força nela, um fogo silencioso que o intrigava. Ele havia planejado cada detalhe, cada cláusula, mas Lúcia era uma variável, uma parte que não se encaixava perfeitamente na equação. E isso, de alguma forma, o deixava com uma curiosidade que ele não esperava sentir. O jantar terminou com a mesma formalidade que começou. Otto se levantou e Lúcia o imitou, sentindo o ar pesado entre eles. Ele lhe deu um aceno de cabeça, um gesto de despedida tão impessoal quanto tudo o mais. Mas, por um segundo, seus olhos se encontraram, e Lúcia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Era um olhar que durou um instante a mais, um olhar que parecia prometer que, por trás daquele homem de gelo, havia algo mais intenso, algo que o contrato não podia prever. Ela se virou e foi para seu quarto, sentindo que as correntes invisíveis de Hohenburg já começavam a apertar, mas também que uma faísca perigosa havia sido acesa em seu peito, uma faísca de desafio. A manhã seguinte trouxe consigo uma formalidade ainda mais opressora do que o jantar. Lúcia foi chamada ao escritório do Marquês. O mesmo ambiente frio e imponente, a mesma mesa polida, o mesmo homem de olhos azuis perfurantes. Otto não perdeu tempo com delicadezas. Senhora Bellini. Ele começou empurrando um rolo de pergaminho amarrado com uma fita escura em sua direção. Este é o adendo ao nosso contrato. Ele detalha as expectativas para sua vida aqui no castelo. Lúcia pegou o pergaminho, sentindo o peso do papel como se fosse o peso de seu próprio destino. Seus olhos percorreram as linhas escritas em letra miúda, e cada palavra era uma corrente invisível se apertando em seu pescoço. Horários rígidos para refeições e passeios, uma lista de compromissos sociais onde ela deveria estar sempre ao lado dele, as roupas adequadas para cada ocasião. Até mesmo as visitas ao vilarejo seriam agendadas e supervisionadas. Mas foi a última parte que fez o ar sumir de seus pulmões. Ele havia escrito sobre encontros reservados no quarto dele com o propósito de garantir a continuidade da linhagem e a manutenção da ordem na união. Lúcia sentiu o rosto queimar, um calor subindo pelo pescoço até as orelhas. Aquilo era uma invasão tão profunda, tão fria e calculada que a deixou sem voz. O olhar de Otto estava fixo nela, sem um pingo de vergonha ou hesitação. Seus olhos pareciam despila da alma, vendo cada reação, cada tremor. A voz dele, que antes era apenas formal, baixou um tom, tornando-se um sussurro que, estranhamente, fez o corpo de Lúcia vibrar com uma tensão assustadora. "Entende as cláusulas, senhora Bellini?" perguntou ele. E a pergunta não era um pedido de informação, mas uma ordem para a aceitação. Lúcia engoliu em seco. A humilhação era profunda, quase insuportável. Sentiu a raiva borbulhar, a mesma raiva que sentia quando seu primeiro marido a silenciava. Mas o medo do agiota e da perda, era um fardo pesado demais. Ela não tinha como lutar ali, não agora. "Sim, Marquês." Ela conseguiu dizer, a voz rouca. Seu pulso batia forte nas têmporas. Otto acenou com a cabeça, satisfeito. Ele estendeu uma pena para ela. Lúcia assinou o documento com a mão tremendo, sentindo um ressentimento amargo se instalar em seu coração. Ela havia vendido sua liberdade, sim, mas não entregaria sua alma tão facilmente. Uma faísca de rebeldia acendeu-se, silenciosa, mas teimosa. Nos dias que se seguiram, Lúcia cumpriu suas obrigações como a futura marquesa, mas a cada regra imposta, a cada olhar vigilante dos criados, a faísca crescia. O castelo, com seus luxos e sua rigidez, parecia sufocá-la. Ela começou a explorar, primeiro os cantos mais esquecidos do castelo, buscando um respiro, um lugar onde não fosse apenas a marquesa.
mas as paredes pareciam apertar, e o cheiro de mofo e história antiga não era o que ela buscava. Foi então que seus pés a levaram para fora, para as terras que cercavam Hohenburg. Como que puxada por um instinto antigo, ela encontrou o caminho para as vinhas do Marquês. Eram diferentes das dela, organizadas com uma precisão quase militar, as parreiras em linhas perfeitas, os cachos de uva pendurados com uma ordem que parecia artificial. Mas ainda assim, eram vinhas, eram a terra. Lúcia passava horas ali, caminhando entre as fileiras, tocando as folhas, observando a cor das uvas. Ela comparava mentalmente as técnicas de poda, as condições do solo, o jeito como a luz do sol batia. Era ali, no meio daquele cheiro familiar de terra e uva, que ela se sentia ela mesma novamente, Lúcia Bellini, a mulher que entendia as vinhas, a mulher que tinha paixão pela terra. Ela fazia isso sem pedir permissão, um pequeno ato de desafio, uma forma de encontrar seu próprio propósito e um sentido de si mesma em meio àquele novo mundo imposto. De seu escritório, ou de uma das janelas altas do castelo, Otto notava os desvios de Lúcia. Os criados, treinados para observar tudo, reportavam suas longas caminhadas pelas vinhas, suas perguntas sobre as colheitas. Otto, com sua mente analítica, tentava encaixá-la em seus planos, em seu contrato. Ela deveria ser uma peça a mais em seu reino de ordem. Mas Lúcia era uma anomalia. Seus passeios não eram apenas para ver a paisagem. Havia um propósito em seu olhar, uma concentração em seus gestos. Otto sentia uma curiosidade estranha que se misturava à sua necessidade de controle. Ele observava a futura marquesa enlameada, com um brilho nos olhos que ele nunca vira em nenhuma das damas da corte. Ela não estava se encaixando, e isso, embora irritante para sua mente organizada, era também intrigante. Ele ainda esperava que ela se alinhasse, que se tornasse a esposa perfeita do contrato. Mas a cada dia, Lúcia insistia em ser algo mais. E Otto, o homem que odiava o caos, começava a sentir o fascínio de uma pequena rebelião. Lúcia sentia o cheiro da terra úmida, do sol beijando as parreiras, e por um instante pôde respirar de verdade. Longe das paredes silenciosas do castelo, ela estava em seu elemento, caminhando entre as vinhas de Hohenburg. Os dias ali eram uma mistura estranha de luxo e prisão, mas nas parreiras ela encontrava um pedaço de si mesma. Ela não havia pedido permissão para estar ali, mas a necessidade de sentir a terra sob os pés era mais forte do que qualquer regra do Marquês. Com as mãos manchadas de terra e o rosto suado sob o sol ameno, Lúcia observava as plantas com o olhar de quem entende cada folha, cada cacho. As uvas do Marquês eram bonitas, sim, mas algo a incomodava. Havia uma técnica de poda que, em sua experiência, poderia render frutos muito melhores, mais doces, mais fortes. Uma mudança que faria toda a diferença. Ela se inclinou, tocando uma folha, sentindo a seiva viva sob seus dedos. Foi então que a sombra dele caiu sobre ela. Lúcia sentiu um arrepio na nuca antes mesmo de ouvir um som. Levantou o olhar e o viu. Otto estava ali, parado a poucos passos, a figura alta e imponente em suas roupas escuras, os olhos azuis fixos nela. Não havia raiva em seu rosto, mas a intensidade de seu olhar era como uma corrente elétrica que a prendeu no lugar. Ela sentiu o coração disparar, o ar sumir dos pulmões, uma mistura de surpresa e um tremor familiar que ele sempre despertava. "Oh, Senhora Bellini!" A voz dele era baixa, firme, sem um pingo de emoção, mas carregada de uma autoridade que fez o chão tremer sob os pés dela. "Não me lembro de ter autorizado sua presença tão longe do castelo e ainda mais sujando as mãos com a terra." Lúcia engoliu em seco, mas a paixão pela terra falou mais alto que o medo. Ela não se encolheu. "Marquês," ela respondeu, tentando soar firme, mas sentindo o calor subir pelo pescoço.
As vinhas são minha paixão, e eu percebi algo que pode ser importante para a próxima colheita. Otto deu um passo à frente, e Lúcia sentiu a proximidade dele como um choque. O cheiro de algo limpo e forte, talvez fumaça e couro, invadiu seus sentidos. Ela prendeu a respiração, observando-o. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos ainda nela, mas agora um brilho de curiosidade, quase de desafio, misturava-se à sua usual frieza. E o que seria, senhora Bellini, que meus anos de experiência e meus especialistas não perceberam? O tom dele era quase um sussurro, mas cada palavra era uma prova. Lúcia sentiu uma faísca de rebeldia. Ele a estava desafiando, e ela aceitaria o desafio. A técnica de poda que usam aqui é boa, mas antiga, ela disse apontando para uma parreira. Se mudarmos para uma poda mais curta, abrindo mais espaço para o sol em cada cacho, as uvas absorverão mais calor e a doçura será maior. O vinho terá mais corpo. Otto estreitou os olhos. Ele não esperava uma resposta tão direta, tão técnica. Seus olhos percorreram as vinhas, depois voltaram para Lúcia, demorando-se em seu rosto sujo e em suas mãos calejadas. Havia fogo nos olhos dela, uma convicção que ele não via há anos em ninguém. Meus métodos são estabelecidos, senhora, ele disse, a voz um pouco mais grave, e funcionam. Funcionam sim, Marquês. Lúcia retrucou com uma coragem que ela não sabia que possuía. Mas podem ser melhores. Eu vi isso em minha vinícola. Os resultados são impressionantes. Um silêncio tenso pairou entre eles. O sol continuava a beijar as vinhas, mas o ar parecia elétrico. Otto não desviou o olhar. Ele estava acostumado a ter suas ordens seguidas, seus métodos respeitados. Mas Lúcia, aquela mulher que ele contratara para ser sua esposa de conveniência, estava ali, desafiando-o com paixão e conhecimento. Ela não era o que ele esperava. Ela não era uma peça fácil de seu jogo. Lúcia sentiu o olhar dele em sua pele e um calor estranho se espalhou por seu corpo, não apenas de raiva, mas de uma atração perigosa que a assustava. Ele parecia ter um poder sobre ela, um controle silencioso que a fazia querer fugir, mas também a mantinha presa, curiosa para ver o que ele faria. Por um longo segundo, Otto não disse nada, apenas a observou, e Lúcia sentiu que ele estava vendo não apenas a mulher à sua frente, mas a força por trás de seus olhos, a experiência em suas mãos. Ele viu a inteligência dela, o fogo que a fazia desafiá-lo. E, para sua própria surpresa, algo se acendeu dentro dele. Uma faísca pequena e inesperada, que foi além do mero acordo em um papel. Lúcia não era apenas um contrato. Ela era uma força da natureza, uma que ele havia subestimado. Lúcia, por sua vez, enquanto sentia a tensão e o poder dele, também percebeu algo novo. A forma como ele olhava para as vinhas, a seriedade em sua expressão, o cuidado que ele tinha com a terra e com o que ela produzia. Por trás da fachada gelada de regras e controle, Otto von Hohenburg era um homem que se importava com suas terras e com a vida que delas dependia. Ele era competente, sim, e talvez não fosse tão frio quanto parecia. E essa descoberta, por mais assustadora que fosse, acendeu uma pequena chama de esperança em seu peito, um vislumbre de que talvez, apenas talvez, aquele casamento não fosse apenas uma prisão, mas algo mais complexo, algo que poderia desafiar até mesmo as cláusulas mais rígidas. O Marquês Otto estava em seu escritório, o mesmo lugar onde as paredes escuras e os livros em fileiras perfeitas pareciam refletir a ordem de sua própria alma. A luz fraca das velas dançava sobre seu rosto, mas não conseguia aquecer a frieza de seus olhos. Ele não estava lendo ou trabalhando com papéis. Estava apenas parado, olhando para a lareira onde o fogo crepitava abaixo, consumindo a madeira em brasa, quase como a culpa que o consumia por dentro. Um quadro na parede, coberto por um pano escuro, chamava seu olhar.
Não era preciso vê-lo para saber o que estava ali, nem para sentir o peso da memória que ele guardava. Era o retrato de sua primeira esposa, uma jovem delicada que se fora cedo demais. Ele sentiu o aperto familiar no peito, uma dor antiga que o tempo não conseguira apagar, apenas cobrir com uma camada de gelo e regras. Ele se lembrou daquele tempo, anos atrás. Aquele dia, em particular, estava gravado em sua mente com a clareza cruel de um pesadelo que se repete. Sua esposa, frágil, lutava para trazer uma nova vida ao mundo. O castelo estava em silêncio, mas para Otto, o caos rugia em seus ouvidos. Ele havia feito tudo certo, tudo como mandava a razão. Tinha contratado os melhores médicos, garantido os melhores cuidados, dado as ordens mais precisas, tentando controlar cada detalhe, cada dor, cada chance. Ele acreditava que, se seguisse as regras, se fosse forte, se não deixasse nada ao acaso, poderia vencer até mesmo a morte. Ele se viu novamente ali, na porta do quarto, ouvindo os gritos abafados, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Suas decisões haviam sido frias, calculadas, mas ele as considerava necessárias. Ele havia mandado afastar a parteira mais antiga que falava de pressentimentos e remedinhos da natureza, confiando apenas na ciência e na lógica dos doutores renomados. Ele tinha certeza de que o controle absoluto era o único caminho para a segurança, para evitar a dor. Mas no fim, não adiantou. A vida de sua esposa se esvaiu como areia entre os dedos e a criança não resistiu. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que ele já ouvira, um silêncio que gritava seu fracasso. Sua lógica, suas regras, seu controle, nada disso pôde salvá-los. A dor foi imensa, uma ferida aberta que ele jurou jamais sentir novamente. A culpa o esmagou. Ele havia tentado controlar o incontrolável, e o resultado foi a perda, a morte. Naquele dia, Otto fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais permitiria que o caos ou a emoção o dominassem. Ele viveria pela ordem, pelas regras detalhadas, pelo controle absoluto. Somente assim ele poderia se proteger, proteger seu nome, proteger seu legado de qualquer outra dor. A frieza que todos viam nele não era uma escolha, era uma armadura, forjada no fogo da perda e cimentada pela culpa. Era a única forma de sobreviver. Lúcia, nos dias que se seguiram à assinatura do adendo, sentia o peso das regras apertar mais a cada hora. Ela via Otto de longe, em seus passeios pela propriedade, em seus jantares silenciosos. Ele parecia uma fortaleza impenetrável, feita de pedra e gelo. Mas às vezes, em momentos raros, Lúcia pegava um vislumbre. Ela o via parado perto de uma janela, com o olhar perdido no horizonte, o rosto um pouco mais pálido que o normal. Ou quando ele passava por aquele corredor onde o quadro coberto ficava, havia um ligeiro endurecimento em sua postura, um breve aperto nos lábios que ela notava. Não era tristeza aberta, mas uma sombra, um peso que ele carregava. Lúcia, que conhecia a dor da perda e do arrependimento, começou a perceber algo além da frieza calculada. Aquela fachada de controle, os olhos que pareciam não sentir nada, não era apenas uma característica de um homem implacável. Parecia uma defesa, uma maneira de se proteger, de manter o mundo à distância, talvez por medo de algo. A armadura de Otto era pesada, sim, mas Lúcia começava a se perguntar se ela não servia para proteger um homem ferido, e não apenas para controlar um reino. A cada dia, ela sentia que o contrato que os unira era apenas uma parte da história, e que havia correntes invisíveis, bem mais antigas, prendendo o coração do marquês Otto von Hohenburg. Ainda que fizesse parte agora das terras do marquês, a vinícola de sua mãe ainda parecia um pedaço de seu próprio coração. Lúcia caminhava por ali, sentindo a terra úmida sob seus sapatos, o cheiro doce e forte das uvas que cresciam robustas, diferentes das de Otto.
Aqui, as parreiras eram mais livres, mais selvagens, refletindo o espírito de sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que estava ali sob a supervisão de Hohenburg, e o pensamento gelado do contrato apertava sua alma. As vinhas eram um espelho para ela. Enquanto tocava uma folha, sentiu um nó na garganta. Lembrou-se do tempo em que se casou pela primeira vez. Seu marido, um homem bom à sua maneira, tinha atirado de si mesma sem que percebesse. Ela se sentiu como uma planta sem luz, murchando aos poucos. Suas ideias sobre as colheitas, sobre a vida, eram sempre deixadas de lado, como se não tivessem valor. Sua paixão pela terra, que ardia forte dentro dela, foi sufocada, guardada em um canto escuro de seu peito. Ela havia se tornado uma sombra, sem voz, sem escolhas. A vinícola de sua mãe era o último pedaço dela mesma que havia resistido a ser apagado. Agora, o contrato com Otto, com suas regras frias e seu controle sem fim, ameaçava reabrir essas feridas antigas. Era como se a história se repetisse, mas de um jeito mais grandioso e assustador. Ela havia jurado nunca mais perder sua liberdade, mas o que era esse casamento de conveniência, senão uma nova forma de prisão? Seu coração apertava. Ela sentia a mesma angústia de antes, a mesma sensação de que estava perdendo quem era, tudo em troca de uma segurança que vinha com um preço alto demais. Enquanto voltava para o castelo, com o sol já se pondo e pintando o céu de tons alaranjados, um criado a interceptou. Ele trazia uma carta. Não era um papel elegante, mas um pedaço de papel simples, sem brasão, e o envelope estava fechado com um selo de cera que Lúcia reconheceu com um calafrio. Era o desenho de uma víbora enrolada, um símbolo que ela nunca esqueceria. Era de Lorenzo Conti. O sangue gelou em suas veias. O medo que ela tentava esconder, que a havia levado aos braços de Otto, agora se materializava em suas mãos. Ela abriu a carta com dedos trêmulos e as palavras pulavam do papel, ameaçadoras. Conti exigia o dinheiro, ameaçava vir à Baviera, expor tudo, desmascarar suas dívidas, contar ao marquês que ele havia sido enganado. Lúcia sentiu o ar sumir de seus pulmões. Suas pernas fraquejaram, mas ela se forçou a ficar em pé. O castelo, que antes parecia uma prisão, agora parecia um refúgio que estava prestes a ser invadido. A promessa que fizera a si mesma de nunca mais ser controlada, de nunca mais se curvar, parecia esmagada sob o peso daquela carta. Ela olhou ao redor, o coração batendo forte no peito. O criado, alheio à sua agonia, a observava com a calma de sempre. Lúcia dobrou a carta rapidamente, enfiando-a no bolso de seu vestido, tentando manter o rosto impassível. Tinha que esconder isso. Otto não poderia saber. Ele, que valorizava o controle e a ordem acima de tudo, jamais aceitaria ser enganado. E se ele soubesse, tudo estaria perdido. Não apenas a vinícola, mas sua própria dignidade. O medo de Conti era uma sombra escura que agora se misturava à sombra do castelo, uma ameaça que pesava mais do que qualquer contrato. Ela tentou disfarçar a preocupação, forçando um sorriso para o criado, mas sentia um tremor incontrolável em suas mãos. A cada passo de volta para dentro do castelo, Lúcia sentia o peso de seu segredo crescer. Uma bomba relógio que tic-taqueava em seu peito, ameaçando explodir e destruir o pouco que havia restado de sua vida. A quiete, mas gelada manhã no vilarejo de Hohenburg, foi quebrada pela chegada de um estranho. Lorenzo Conti, com seus olhos escuros e um sorriso que não chegava aos olhos, se hospedou na estalagem principal. Não demorou para que sua presença discreta começasse a tecer uma teia de curiosidade. Ele fazia perguntas, sempre com um tom educado demais, sobre a nova marquesa, sobre a vinícola italiana que agora pertencia a Hohenburg. Os moradores, sempre atentos aos recém-chegados, notaram o interesse de Conti.
As fofocas, como o vento que soprava pelas montanhas, logo chegaram aos ouvidos dos criados do castelo, e dali, sem demora, ao próprio Marquês Otto. Otto recebeu as notícias com sua habitual frieza, sentado em seu escritório. A informação era uma peça solta em seu tabuleiro de xadrez, cuidadosamente montado. Ele chamou Lúcia. Quando ela entrou, o ar pareceu ficar mais denso. Seus olhos azuis a encontraram, e Lúcia sentiu o escrutínio como uma agulha fria. Senhora Bellini. A voz dele era um sussurro autoritário. Ouvi dizer que um certo senhor Conte está fazendo perguntas sobre sua pessoa e sobre a vinícola que agora faz parte de minhas terras. Lúcia sentiu um calafrio. A carta de Conte ainda queimava em sua memória. Ela tentou manter o rosto calmo, mas o coração batia como um tambor. Ah, Marquês, não é nada. Apenas um antigo conhecido de negócios de meu falecido marido. Talvez esteja curioso sobre minha nova situação. Otto inclinou a cabeça, um gesto que parecia ler sua alma. Conhecido de negócios, os rumores sugerem um interesse mais insistente. Lúcia sentiu o rosto esquentar. Ele sabia que ela estava minimizando, talvez até mentindo. A sensação de ser descoberta a fez prender a respiração. Ele tem um jeito peculiar de fazer negócios, Marquês, mas não há com o que se preocupar. Eu garanto. A garantia dela soou vazia, até para ela mesma. Otto a observou por um longo momento. Ele sentiu a mentira em suas palavras, a forma como ela evitava seu olhar, a respiração ligeiramente acelerada. A mente lógica de Otto não conseguia conectar os pontos, mas seu instinto, aquele que ele tanto tentava controlar, dizia que havia algo muito mais sério ali. Uma irritação sutil, um desarranjo em sua ordem perfeita, começou a crescer dentro dele. Alguns dias depois, um evento social no vilarejo exigiu a presença da marquesa e do marquês. Era uma pequena celebração, mas todos os olhos estavam neles. Lúcia, ao lado de Otto, sentia o peso de cada olhar curioso. As senhoras cochichavam, os homens as avaliavam. Ela sentiu-se exposta, sua história, seus segredos, quase visíveis sob o escrutínio de todos. A lembrança de ter sido apagada em seu primeiro casamento voltou, e o medo de ser julgada, de ser vista como uma fraude, a sufocava. Otto, ao seu lado, parecia uma fortaleza inabalável. Sua postura era perfeita, seu rosto sem emoção. Mas, enquanto Lúcia sentia o peso dos olhares, Otto, sem que ela esperasse, fez um pequeno gesto. Sua mão, grande e quente, tocou sua cintura, um toque firme que não era um carinho, mas uma posse, um aviso silencioso aos curiosos. Ele se inclinou ligeiramente, e a voz dele, baixa e grave, sussurrou perto de seu ouvido. Mantenha a cabeça erguida, senhora Bellini. Você é minha marquesa. O toque dele, a proximidade súbita, fez o corpo de Lúcia vibrar. Não era apenas um controle. Era também um apoio, uma proteção. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, uma mistura perigosa de medo e um fascínio que a fez prender a respiração. Aquele pequeno gesto, aquele sussurro, abriu uma fenda na armadura de gelo que ela pensava que ele usava. Por um segundo, ela viu não apenas o marquês frio e controlador, mas um homem que, à sua maneira, estava ali por ela, defendendo-a. Otto, por sua vez, enquanto observava a dignidade com que Lúcia enfrentava os olhares curiosos, percebeu a vulnerabilidade por trás de seus olhos. Ela estava com medo, ele via. Mas, mesmo assim, ela mantinha a cabeça erguida, seu rosto expressando uma força silenciosa. Ele havia planejado um casamento de conveniência, mas aquela mulher, com seu fogo escondido e sua fragilidade tão evidente, começava a despertar nele algo que ia além de qualquer cláusula. Ele não podia controlar o que ela sentia ou o que os outros pensavam, mas podia protegê-la.
e naquele momento a necessidade de protegê-la se tornou mais forte do que qualquer contrato. Lúcia acordou com o sol ainda mal despontando, mas uma ideia já fervilhava em sua mente. Ela havia passado dias e noites nas vinhas, observando, comparando. As parreiras de Otto eram organizadas, sim, mas havia algo nelas que pedia mais. Ela sabia que sua técnica de poda, aquela que sua mãe ensinara e que ela mesma aprimorara em sua vinícola, traria frutos mais ricos, vinhos com mais alma. Era uma mudança radical, sim, e contradizia diretamente as regras antigas que o Marquês seguia com tanta rigidez. Mas sua paixão era mais forte que o medo. Ela se vestiu rapidamente, colocando roupas simples e práticas, e foi para as vinhas antes mesmo que os criados estivessem totalmente acordados. O ar fresco da manhã beijava seu rosto e o cheiro da terra molhada a enchia de coragem. Os trabalhadores que já estavam ali a olharam com surpresa, mas Lúcia, com uma energia que parecia ter vindo do fundo de sua alma, começou a explicar o que faria. Usou gestos simples, palavras claras, mostrando como cada galho deveria ser cortado para que o sol alcançasse melhor as uvas. Alguns trabalhadores hesitaram, acostumados às ordens do Marquês, mas a convicção nos olhos de Lúcia era contagiante. Logo, as tesouras começaram a trabalhar de um jeito novo, diferente. Lúcia sentia uma mistura de adrenalina e medo, como uma criança travessa que sabe que está quebrando uma regra importante. Mas a cada corte, a cada vinha que ganhava uma nova forma sob suas mãos, ela sentia um pedaço de sua liberdade voltar. Ela não seria mais a mulher apagada, a sombra. Ela era Lúcia Bellini, a mulher que entendia as vinhas, e ninguém, nem mesmo o Marquês Otto, tiraria isso dela. O sol já estava alto quando a sombra dele caiu sobre ela novamente. Lúcia sentiu o ar gelar nas costas e parou o que estava fazendo. Virou-se devagar e lá estava Otto, parado a poucos metros, os braços cruzados sobre o peito, a postura rígida como uma estátua de gelo. Seus olhos azuis, antes analíticos, agora carregavam uma intensidade perigosa, quase uma fúria contida. Os trabalhadores ao redor pararam suas tarefas, o silêncio pesado caindo sobre as vinhas. Lúcia sentiu o coração disparar e a garganta secar. Ela sabia que este momento chegaria. Ele havia visto o que ela fizera, o desafio às suas leis imutáveis. Senhora Bellini! A voz dele era baixa, grave, mas cortou o ar como um chicote. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que exatamente a senhora pensa que está fazendo? Ele deu um passo à frente e Lúcia sentiu a proximidade dele como um choque elétrico. O cheiro de algo limpo e forte, que ela já reconhecia como dele, invadiu seus sentidos. Ela prendeu a respiração, sentindo o calor subir em seu rosto, uma mistura de medo e uma teimosa rebeldia. Estou melhorando a colheita, Marquês. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo um leve tremor. Seus olhos encontraram os dele, e ela se recusou a desviar. Suas vinhas podem dar muito mais. Otto estreitou os olhos, e o olhar dele parecia perfurar sua alma. Ele se aproximou ainda mais, e Lúcia sentiu a respiração suspensa em seu peito. Apenas um passo os separava. E a tensão entre eles era tão densa que quase podia ser tocada. Ele parecia esperar submissão, uma desculpa, um pedido de perdão. Mas Lúcia não daria. Meus métodos são os que sempre funcionaram, senhora, ele disse, e a voz dele era um sussurro perigoso. Eu valorizo a ordem, a tradição, e a senhora está desrespeitando ambas. Se me permite, Marquês, tradição nem sempre significa o melhor caminho. Lúcia respondeu, e uma faísca de coragem brilhou em seus olhos. Ela gesticulou para as vinhas ao redor. Com esta poda mais curta, o sol alcançará cada cacho, a fruta ficará mais doce, o vinho terá mais sabor,
Eu tenho provas disso em minha própria vinícola. Os resultados são impressionantes. Posso mostrar-lhe os dados, os gráficos. Otto ficou em silêncio, observando-a. Ele esperava um argumento emocional, talvez lágrimas, mas Lúcia falava com a paixão de uma artista e a lógica de uma cientista. Ela não estava apenas desafiando suas regras, ela estava desafiando sua visão de mundo com fatos e conhecimento. Os olhos dela brilhavam com uma convicção que ele não via há muito tempo. Por um longo segundo, o silêncio pesado pairou entre eles. Lúcia sentiu que seu destino estava nas mãos dele, mas não baixou a cabeça. Otto, o homem que prezava o controle acima de tudo, viu-se diante de algo que não podia simplesmente descartar. A sabedoria nas palavras de Lúcia era inegável, e o fogo em seus olhos era mais cativante do que irritante. Ele havia montado um mundo perfeito de regras, mas Lúcia, com sua paixão e seu conhecimento, estava mostrando uma fenda inesperada. Ele desviou o olhar das vinhas para o rosto dela, demorando-se ali por um instante a mais. Havia uma luta interna em seus olhos, um conflito entre o que ele acreditava e o que ele via. Lúcia sentiu um misto de medo e uma estranha esperança. Finalmente, Otto soltou um suspiro quase imperceptível. "Continue", ele disse, e a voz dele era um pouco mais suave do que antes. Um comando, sim, mas também uma permissão. "Deixe-a experimentar." Lúcia sentiu um alívio tão grande que quase fraquejou. Ele não estava furioso, não a puniria. Ele a estava deixando seguir. Era um pequeno sinal, quase insignificante para outros, mas para Lúcia era como se uma corrente tivesse se afrouxado. Ele a estava dando confiança, mesmo que apenas para testá-la. E naquele momento, Lúcia percebeu que o Marquês Otto von Hohenburg era um homem mais complexo do que ela imaginava. Um homem que talvez pudesse ser movido por algo além de suas próprias regras. O céu, que antes prometia mais um dia de sol ameno sobre Hohenburg, escureceu de repente, como se uma mão gigante tivesse coberto o sol. Lúcia estava nas vinhas, ainda sentindo o pequeno alívio da permissão de Otto, quando sentiu a mudança no ar. Um vento forte começou a soprar, fazendo as parreiras dançarem de um jeito assustador, e o cheiro de terra molhada se tornou mais intenso. Em poucos minutos, o primeiro trovão rugiu e a chuva começou a cair, grossa e violenta, como se o céu estivesse chorando. O pânico apertou o peito de Lúcia. Não era uma chuva qualquer. Era uma tempestade violenta que ameaçava destruir todo o trabalho, toda a esperança que ela havia começado a plantar. As uvas, antes tão promissoras, agora pareciam frágeis e vulneráveis. Ela viu os trabalhadores correrem, alguns tentando cobrir as parreiras com o que podiam, outros buscando abrigo. De repente, a figura de Otto surgiu no meio da chuva. Ele não estava abrigado. Com sua postura firme, encharcado, ele parecia uma força da natureza, uma rocha no meio do caos. Sua voz, mesmo abafada pelo vento e pela chuva, carregava uma autoridade inegável. Ele dava ordens claras e rápidas, apontando para onde os trabalhadores deveriam ir, o que deveriam fazer para proteger as vinhas, os celeiros, as casas do vilarejo. Lúcia o observou e, por um instante, não viu o Marquês controlador, mas o líder, o protetor de seu povo e de suas terras, agindo com uma precisão quase militar para enfrentar a fúria da tempestade. Havia algo nele, uma responsabilidade profunda, que ia além de qualquer contrato. Lúcia poderia ter corrido para o castelo, se abrigado na segurança de seu quarto luxuoso. Mas a ideia não lhe passou pela cabeça. Aquelas vinhas eram agora parte de sua vida, parte de sua luta. Ela não podia apenas observar. Com uma determinação que a surpreendeu, ela ignorou a chuva gelada que grudava suas roupas ao corpo e correu para onde os trabalhadores lutavam para amarrar as lonas. "Por aqui!" ela gritou, sua voz quase se perdendo no barulho do vento. "Usem estas estacas para firmar. As mais velhas, as mais fortes."
Ela se jogou na lama, as mãos sujas de terra, o cabelo molhado grudado no rosto. Usou sua experiência, aquela que Otto havia permitido que ela usasse, para mostrar aos homens a melhor forma de proteger as parreiras mais jovens, as mais delicadas. Ela não era uma dama, era uma mulher da terra, e naqueles momentos de caos, a marquesa se tornou Lúcia Bellini novamente, liderando, agindo, lutando. Seu olhar encontrou o de Otto no meio da confusão. Ele estava a poucos metros, os olhos azuis fixos nela. Não havia mais a frieza de antes, mas uma mistura de surpresa e uma intensidade que fez o coração de Lúcia disparar. Ele a viu enlameada, com o rosto marcado pela chuva e pelo esforço, mas com um brilho nos olhos que era puro fogo, pura paixão. Ela não estava fugindo, ela estava lutando. Enquanto tentavam firmar uma lona que teimava em se soltar, as mãos de Lúcia e Otto se encontraram. Foi um toque rápido, acidental, mas que pareceu elétrico no meio daquele caos gelado. Os dedos dele, fortes e firmes, roçaram os dela, e por um segundo o mundo pareceu parar. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, uma sensação estranha e poderosa que a fez prender a respiração. O olhar de Otto demorou-se em sua mão. Depois subiu para seus olhos, e naquele instante ela sentiu que a tensão entre eles não era apenas de respeito ou desafio, mas de uma atração que a tempestade não podia apagar. A tempestade durou horas, mas quando finalmente diminuiu, deixando um rastro de destruição e um céu pesado, Lúcia sentiu-se exausta, mas estranhamente viva. Ela olhou para Otto, que ainda coordenava os últimos esforços, e viu não o homem do contrato, mas o protetor de seu povo, o guardião de suas terras. Ele não era apenas frio e calculista. Ele era um homem com um profundo senso de responsabilidade, um homem que, à sua maneira, se importava. E essa visão, essa humanidade que a tempestade revelara, começou a aquecer o coração de Lúcia. Otto, por sua vez, enquanto observava Lúcia, ainda enlameada e cansada, mas com a cabeça erguida, sentiu algo se quebrar dentro de si. A força, a paixão, a sabedoria prática que ela demonstrou, a forma como ela se uniu aos trabalhadores sem pensar em seu status, tudo isso era algo que ele havia tentado suprimir em si mesmo, algo que ele havia associado ao caos e à perda. Mas em Lúcia, ele via que essa força era vital, essencial. Ela não era apenas uma cláusula em seu contrato. Ela era uma força da natureza que havia chegado ao seu mundo de ordem, e ele percebeu que essa força não era uma ameaça, mas uma promessa. As defesas de gelo começaram a ruir e um laço humano forte e inesperado começou a se formar entre eles. Um laço que a tempestade havia trazido à tona. Ainda que a tempestade tivesse passado, deixando um rastro de destruição nas vinhas, uma outra tempestade mais perigosa começava a se formar sobre Hohenburg. Lorenzo Conti, o agiota italiano, não era um homem de paciência. A cada dia que passava sem notícias, sem o pagamento de Lúcia, sua raiva crescia, alimentada pela ideia de que estava sendo ignorado por uma mulher que se tornara marquesa. Ele não podia aceitar isso. Em um dia cinzento, um mensageiro estranho, com roupas surradas e um ar suspeito, chegou aos portões do castelo. Ele trazia uma carta, enrolada e selada com o mesmo desenho da víbora que Lúcia tanto temia. A carta era para a marquesa. Um dos criados mais antigos e leais do Marquês Otto, um homem que conhecia os segredos do castelo e os humores de seu senhor, interceptou o mensageiro. Algo no jeito apressado do homem, algo na forma como ele se recusava a entregar a carta a qualquer um que não fosse Lúcia, levantou uma bandeira de alerta. O criado, com um pressentimento ruim, decidiu levar a carta diretamente a Otto. O marquês estava em seu escritório, como sempre, imerso em papéis e números. A luz pálida entrava pelas janelas, e o ambiente era de uma ordem perfeita.
O criado, hesitante, colocou a carta sobre a mesa de carvalho. Perdoe-me a intromissão, Marquês, ele disse, a voz baixa. Mas este mensageiro insistiu em entregar esta carta pessoalmente à Marquesa. Algo me pareceu fora do lugar. Otto olhou para o envelope e o selo da víbora fez seus olhos azuis estreitarem. Ele pegou a carta e a abriu com um movimento rápido e preciso. Seus olhos percorreram as palavras e a cada linha, a frieza habitual de seu rosto começou a se quebrar. A ira, fria e controlada, mas inegável, começou a surgir. A carta de Conte era clara. Exigia o pagamento, falava das dívidas de Lúcia e ameaçava expor tudo, desmascarar a Marquesa e, por extensão, o próprio Marquês Otto, como um tolo enganado. A raiva borbulhou dentro de Otto. Ele odiava a desordem, a mentira e a ideia de ser enganado por alguém que ele havia trazido para seu mundo era insuportável. Sentiu-se traído, não apenas como homem, mas como um marquês que prezava a honra e a verdade acima de tudo. Seus punhos se cerraram, e por um instante o criado viu uma fúria que raramente se mostrava naquele homem de gelo. «Chame a Marquesa», Otto ordenou. A voz baixa e tensa, quase um sussurro que, no entanto, carregava o peso de uma ameaça. Imediatamente. Lúcia chegou ao escritório, o coração batendo forte. Ela sentiu o ar pesado no corredor, um pressentimento ruim a apertando. Ao entrar, viu Otto em pé, os braços cruzados sobre o peito, a carta amassada em uma de suas mãos. Seus olhos azuis estavam fixos nela, e não havia mais curiosidade ou desafio, apenas uma fúria gélida que a fez sentir o sangue gelar nas veias. «Senhora Bellini!» A voz dele cortou o ar como uma lâmina. «O que é isto?» Ele atirou a carta sobre a mesa, e Lúcia a viu. O desenho da víbora, as palavras ameaçadoras, a verdade nua e crua exposta diante dele. Seu rosto empalideceu, e ela sentiu o chão sumir sob seus pés. O segredo que ela guardava com tanto medo, que a havia levado a aceitar aquele casamento, estava agora revelado. «Marquês!» Ela tentou falar, mas a voz falhou. «Não me venha com desculpas, Lúcia», ele disse, usando seu nome pela primeira vez em um tom de raiva, e a intensidade em sua voz fez seu corpo tremer. «Dívidas? Um agiota? O que mais a senhora escondeu de mim?» Ele deu um passo à frente, e Lúcia sentiu a proximidade dele como um choque. O cheiro de fumaça e couro, que antes a intrigava, agora parecia sufocá-la. Seus olhos não saíam dos dele, e ela viu a mágoa e a traição misturadas à raiva. Ele se sentia enganado, e a dor em seus olhos era quase tão afiada quanto sua fúria. Lúcia sentiu as lágrimas brotarem, não apenas pelo medo de ser descoberta, mas pela vergonha. A vergonha de ter mentido, de ter escondido algo tão sério, de ter quebrado a pouca confiança que talvez estivesse começando a nascer entre eles. Ela não tinha mais para onde correr, nem para onde esconder. Eu sinto muito, Marquês. Ela conseguiu dizer, a voz embargada pelo choro. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Eu não tinha escolha. As dívidas de meu marido eram enormes. E Conte, ele é um homem perigoso. Eu não sabia o que fazer. Eu jurei que nunca mais venderia minha liberdade, mas ele ia tomar tudo. Eu não queria que o senhor pensasse que eu o enganei, mas eu estava desesperada. Ela chorava, soluçando, e cada lágrima parecia queimar seu rosto. Ela não podia controlar. Todo o medo, toda a pressão dos últimos meses, toda a humilhação de seu passado, tudo veio à tona. Ela esperava que ele a expulsasse, que a humilhasse, que a jogasse para fora de seu castelo e de sua vida. Otto a observava, e a fúria em seu rosto, aos poucos, começou a dar lugar a outra coisa. Ele sentia o baque da revelação, sim, a traição que bagunçava sua ordem. Mas ver Lúcia daquele jeito tão vulnerável,
tão quebrada, chorando com uma dor tão verdadeira, o atingiu de uma forma que ele não esperava. Não era a dor da traição que o abalava mais, mas a dor dela. A forma como ela se encolhia, como se esperasse um golpe. A emoção dela era crua, real, e perfurou sua armadura de gelo. Ele deu outro passo, e desta vez, Lúcia não recuou. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, encontraram os dele. O rosto de Otto ainda estava sério, mas a dureza em seus olhos havia diminuído. Ele estendeu a mão lentamente e Lúcia sentiu um arrepio. Ela pensou que ele a tocaria com raiva, mas, em vez disso, seus dedos longos e fortes roçaram o rosto dela, limpando uma lágrima com uma delicadeza inesperada. "Silêncio, Lúcia!" ele sussurrou, e a voz dele, antes cheia de ira, agora carregava uma estranha mistura de fúria e uma nova e perigosa ternura. "Não chore." Lúcia prendeu a respiração, sentindo o calor do toque dele em sua pele, o tremor que percorria seu corpo. Aquele homem, que deveria ser seu inimigo, seu controlador, estava ali, tocando-a com uma suavidade que a desarmou completamente. Ele podia estar furioso com a mentira, mas a dor dela parecia atingi-lo em um lugar mais profundo do que qualquer regra ou contrato. E, naquele momento, Lúcia percebeu que o Marquês Otto von Hohenberg era um homem mais complexo, mais perigoso e mais humano do que ela jamais poderia ter imaginado. Ainda que a tempestade da verdade tivesse se revelado, o escritório do Marquês parecia mais calmo do que Lúcia esperava. Otto, o homem de gelo e regras, havia se virado, seus olhos azuis fixos na carta de Conte amassada sobre a mesa. A raiva ainda estava ali, sim, mas não era mais dirigida a ela. Era um fogo gélido, focado no inimigo que ousava ameaçar seu mundo, e agora o mundo dela. Lúcia o observava, ainda sentindo o calor do toque dele em seu rosto, a surpresa daquele gesto inesperado. Otto não falava muito, mas seus movimentos eram firmes e decididos. Ele chamou seus homens de confiança, dando ordens rápidas e precisas. Queria saber tudo sobre Lorenzo Conte, cada dívida, cada negócio sujo, cada passo que o agiota havia dado desde que chegara à Baviera. Lúcia percebeu que a ameaça de Conte não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a honra de Otto, sobre a segurança de seu castelo, sobre a ordem que ele prezava acima de tudo. E, de alguma forma, agora, era sobre protegê-la. Ele não estava agindo por uma cláusula do contrato, mas por algo mais profundo, algo que Lúcia não sabia nomear. Depois que os homens saíram, deixando-os novamente a sós no silêncio do escritório, Lúcia sentiu o coração apertar. Ela sabia que precisava falar, precisava que ele entendesse a profundidade de seu arrependimento. "Marquês?" ela começou, a voz ainda um pouco embargada, mas tentando ser clara. "Eu sinto muito de verdade. Eu não queria esconder a verdade do Senhor. Fui fraca, fui tola. O medo de perder tudo, de ser jogada à própria sorte com as dívidas de meu marido, era um peso tão grande. E Conte, ele é um homem que não para, que não tem piedade. Eu não via outra saída a não ser aceitar seu acordo e tentar esconder o resto. Eu sinto muito por ter abalado sua confiança." Otto se virou para ela, os olhos ainda sérios, mas sem a fúria de antes. Ele a olhou por um longo momento e Lúcia sentiu-se lida por seu olhar penetrante. Aquele homem podia ver através de suas defesas. "Minhas regras", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro que, estranhamente, fez o corpo de Lúcia vibrar. Eu acreditava que elas podiam proteger contra todo o caos, contra toda a dor. Mas elas não puderam prever a sua, nem a de Conte. Ele deu um passo na direção dela, depois outro. Lúcia prendeu a respiração, sentindo a proximidade dele, o cheiro forte e limpo que era só dele. Seus olhos não se desviavam. Ela podia sentir o calor que emanava dele, uma intensidade que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. "Eu não queria que o senhor se sentisse enganado."
Lúcia sussurrou, sentindo as lágrimas voltarem aos olhos. Eu só queria salvar a vinícola de minha mãe. Otto parou bem na frente dela. A distância entre eles era tão pequena que Lúcia podia sentir o calor de sua respiração. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, Lúcia viu não apenas a determinação, mas uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Ele estendeu a mão, e Lúcia pensou que ele a afastaria, mas seus dedos longos e fortes tocaram o rosto dela novamente, desta vez para erguer seu queixo, fazendo-a olhar para ele. Não chore, Lúcia, ele disse, a voz mais suave do que ela já ouvira, mas ainda carregada de uma autoridade que a fez tremer. Não se desculpe mais. Então, em um gesto que a pegou de surpresa, Otto a puxou para perto. Seus braços fortes e inesperadamente gentis envolveram-na. Lúcia sentiu o choque de seus corpos se tocando, o calor dele a envolvendo completamente. Ela não esperava aquilo, não daquele homem de regras e controle. Seu rosto foi parar contra o peito dele, e ela podia ouvir o batimento forte de seu coração, um som que a acalmou e a excitou ao mesmo tempo. Era um abraço desajeitado, sim, mas significativo. Um abraço que falava de algo além do papel assinado. Lúcia sentiu-se protegida, e um calor estranho, novo, se espalhou por seu corpo. Não era apenas segurança, mas algo mais. Algo que a fazia querer ficar ali, naquele abraço apertado, sentindo a força dele. Seus dedos se agarraram à roupa dele, sentindo a textura do tecido. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir. A atração física, que antes era uma faísca perigosa, agora se intensificava, misturada com uma crescente admiração e um carinho inesperado que a assustava e a seduzia. Depois de um longo momento, Otto a afastou suavemente, mantendo as mãos em seus braços, os olhos fixos nela. Conte não esperará. Ele disse, a voz voltando ao seu tom firme, mas com uma doçura que antes não existia. Meus informantes já me disseram que ele está se vangloriando no vilarejo, falando abertamente que vai expor o Marquês publicamente. Ele quer me humilhar, quer que todos pensem que fui enganado por uma mulher falida. Lúcia sentiu o sangue gelar novamente. A ameaça não havia sumido. Pelo contrário, ela se tornaria pública na frente de todos. A festa da colheita. Ela sussurrou o evento que se aproximava, onde toda a nobreza e o povo se reuniriam. Seria ali. Otto assentiu, o rosto sério. Sim, ele fará sua jogada lá, mas ele não sabe com quem está lidando. Ele a olhou uma última vez, e Lúcia viu a promessa de uma guerra em seus olhos. Não mais uma guerra de contratos, mas uma guerra para protegê-la. Para proteger o que eles haviam construído, mesmo que de forma tão recente e inesperada. Aquele olhar, cheio de uma determinação silenciosa e de uma emoção recém-descoberta, fez o coração de Lúcia disparar. O ataque final estava iminente e Otto sabia que o próximo passo de Conte seria público e humilhante. Mas agora, Lúcia também sabia que não estaria sozinha. A festa da colheita em Hohenburg era um espetáculo de cores e sons que Lúcia jamais imaginou ver. O castelo, que antes parecia uma fortaleza de pedra, agora estava enfeitado com guirlandas de folhas douradas e cachos de uva roxos, pendurados em cada janela, em cada pilar. Tochas acesas iluminavam os pátios, e a música de uma orquestra se misturava ao riso das pessoas. A nobreza local, com suas roupas elegantes e joias brilhantes, misturava-se aos moradores do vilarejo, todos celebrando a abundância da terra. Mas para Lúcia, no coração de tudo aquilo, a alegria parecia frágil, como uma teia de aranha prestes a se romper. Ela estava ao lado de Otto, cumprindo seu papel como marquesa. Vestia um vestido de seda cor de vinho, pesado e bonito, mas sentia que o tecido a sufocava. Os sorrisos que dava eram forçados, e o peso dos olhares curiosos de todos pesava sobre ela, como se pudessem ler a verdade de seu segredo em seus olhos.
A tensão entre ela e Otto era quase palpável, como um fio invisível e apertado que ligava seus corpos, mas que podia se romper a qualquer momento. Otto, ao seu lado, era a imagem perfeita do Marquês. Sua postura era impecável, seus olhos azuis observavam a multidão com a calma de um rei. De vez em quando, ele tocava as costas de Lúcia, um gesto firme e possessivo que não era um carinho, mas um aviso silencioso para todos que os observavam. Lúcia sentia o calor da mão dele em sua pele e um arrepio percorria seu corpo. Era um misto estranho de segurança e um medo profundo. O medo de que aquele homem, que agora parecia protegê-la, pudesse se virar contra ela se a verdade viesse à tona. Ela prendia a respiração a cada toque, a cada olhar dele, sentindo que o controle dele sobre ela era total, mas também que algo novo, uma faísca perigosa, havia nascido entre eles. Ela tentava se manter calma, mas o coração batia como um tambor em seu peito. A cada sorriso, a cada aperto de mão, Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando. Ela olhava para o portão do castelo, uma e outra vez, esperando o pior. O ar parecia mais pesado, e o brilho das tochas parecia dançar com a ansiedade que a consumia. Foi então que o silêncio pesado caiu sobre a festa. Os risos diminuíram, a música parou. Todos os olhos se voltaram para o portão principal, onde uma figura surgia, ignorando a etiqueta e a ordem. Lorenzo Conti estava ali. Ele caminhava com uma arrogância calculada, um sorriso frio nos lábios que não chegava aos olhos. Suas roupas, embora caras, pareciam deslocadas no meio da nobreza bávara. Os olhos escuros de Conti fixaram-se em Lúcia, e ela sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele se aproximou, passo a passo, e Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Otto, ao seu lado, enrijeceu, seu corpo tenso como uma corda esticada, mas seus olhos ainda mantinham a frieza habitual, fixos em Conti. Conti parou a poucos metros deles, e seu sorriso se alargou, um gesto que fez o estômago de Lúcia se revirar. Ele ergueu a voz, alto e claro, para que todos pudessem ouvir, e suas palavras foram como punhais no coração de Lúcia. "Ah, a bela marquesa!" ele disse, e a voz dele era cheia de veneno. "Que surpresa vê-la em tão alta posição, senhora Bellini. Ou devo dizer, marquesa endividada." Um burburinho se espalhou pela multidão, como um fogo que se alastra em palha seca. Lúcia sentiu o rosto queimar de vergonha. A humilhação era esmagadora, um nó na garganta que a impedia de respirar. Ela podia sentir os olhares de todos sobre ela, os sussurros, os julgamentos. Era como se estivesse nua, seus segredos expostos para o mundo inteiro. Conti continuou, o tom de voz ainda mais alto, com um prazer cruel. Pobre Marquês Otto. Casou-se com uma mulher falida, cheia de dívidas que ela escondeu de todos. Uma vigarista, se me permitem dizer, que enganou um homem honrado como Vossa Senhoria. Acredita que ela me deve uma fortuna, Marquês, e eu vim cobrar. Lúcia sentiu o mundo girar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela olhou para Otto com o coração em frangalhos, esperando a fúria, o repúdio. Mas o Marquês estava parado, sua expressão ainda fria e controlada, mas seus olhos azuis carregavam uma intensidade que Lúcia nunca vira. Eles estavam fixos em Conti, e havia uma promessa silenciosa de perigo em seu olhar. Todos os olhos se voltaram para Otto, esperando sua reação. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de expectativa. O homem de controle, o marquês de reputação impecável, havia sido publicamente humilhado. Lúcia sentiu que seu destino estava nas mãos dele, e o ar em seus pulmões se tornou suspenso, esperando a decisão que mudaria tudo. O silêncio que caiu sobre a festa da colheita era tão pesado que Lúcia sentiu o ar sumir dos pulmões. As palavras cruéis de Lorenzo Conti,
como punhais, a haviam atravessado, expondo sua vergonha para todos verem. Ela sentiu o chão sumir sob os pés, os olhos embaçados pelas lágrimas que teimavam em não cair. Todos os olhares estavam em Otto, esperando que ele, o marquês que prezava a ordem e a reputação acima de tudo, reagisse. O coração de Lúcia batia forte no peito, uma mistura de medo e uma estranha esperança. Ela esperava que ele a repudiasse, que a humilhasse, que a jogasse para fora de seu castelo, confirmando tudo o que Conte dizia. A mente racional de Otto, ela sabia, deveria gritar para ele proteger seu nome, manter a ordem perfeita de seu mundo. Mas algo no olhar dele, na intensidade que ela vira nas vinhas, na tempestade, lhe dizia que talvez, apenas talvez, o coração dele já não obedecesse apenas à razão. Otto estava parado, uma estátua de gelo por fora, mas por dentro uma guerra rugia. Sua mente, treinada para a lógica, para o controle, para evitar o caos e a dor, clamava para que ele mantivesse sua honra intacta, para que se afastasse da mulher que havia trazido a desordem para sua vida. Seu nome, sua reputação, tudo que ele construíra com tanto cuidado, estava em jogo. Mas ao olhar para Lúcia, para o rosto pálido e os olhos marejados, para a dignidade que ela tentava manter mesmo em meio à humilhação, algo mais forte o puxou. Não era a perda de sua reputação que o apavorava mais, mas a ideia de perder ela, de ver a chama de sua alma se apagar. Lúcia havia despertado nele algo que ele havia jurado nunca mais sentir, e a dor de imaginar sua perda era mais terrível do que qualquer escândalo. Lentamente, Otto se moveu. Seus passos foram firmes, não em direção a Conte, mas em direção a Lúcia. Ele ignorou o agiota, ignorou os murmúrios da multidão, ignorou tudo, exceto ela. Lúcia sentiu o sangue gelar nas veias, a respiração suspensa enquanto ele se aproximava. O coração dela batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Apenas um passo os separava, depois outro, e ela podia sentir o calor que emanava dele, a força que ele irradiava. Ele parou bem na frente dela. Seus olhos azuis, que antes eram de gelo e controle, agora se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez tremer. Não havia raiva, não havia condenação. Havia algo mais profundo, algo que Lúcia nunca pensou que veria, um amor profundo e uma aceitação que brilhavam em seus olhos, claros como o céu depois de uma tempestade. Era um olhar que a viu por completo, seus medos, suas forças, seus segredos, e ainda assim a aceitava. Sem desviar o olhar dela, Otto levou a mão ao bolso interno de seu paletó. Ele tirou um pergaminho enrolado, amarrado com uma fita escura. Lúcia reconheceu imediatamente. Era a cópia do adendo, o contrato com as cláusulas privadas que regiam sua vida, o papel que selava sua prisão de ouro. Conti, vendo o contrato, abriu um sorriso triunfante, certo de que Otto usaria o documento para repudiar Lúcia. Mas Otto não o fez. Seus olhos ainda estavam fixos nos de Lúcia, e ela podia sentir a proximidade dele, o cheiro de fumaça e couro que a envolvia. A mão dele, forte e decidida, rasgou o pergaminho em dois, com um som alto que ecoou no silêncio atordoado da festa. Depois, rasgou novamente, e mais uma vez, até que os pedaços caíram no chão, como neve, espalhando-se aos pés de Conti. Um choque percorreu a multidão. Lúcia sentiu o ar voltar aos seus pulmões, uma lufada de alívio tão forte que a fez cambalear. Otto, com a voz baixa, mas tão firme que alcançou cada pessoa presente, ignorando completamente Conte, declarou: "O que sinto por Lúcia não pode ser contido em papéis, nem em cláusulas. A honra dela é a minha honra. Minha esposa não me enganou. Ela me confiou seus medos, e eu a escolho." Um silêncio atordoado pairou por um segundo, e então, como uma onda, uma salva de aplausos irrompeu da multidão. O povo, os moradores do vilarejo,
Aqueles que amavam o marquês e que agora viam sua humanidade aplaudiram com um fervor que fez o castelo tremer. A nobreza, surpresa, mas impactada pela coragem de Otto, também se juntou aos aplausos. Lúcia, em prantos, não de vergonha, mas de uma emoção avassaladora, viu a profundidade do sacrifício de Otto. Ele não havia apenas rasgado um pedaço de papel. Ele havia rasgado sua própria armadura de controle, seu medo de perder, sua reputação perfeita, tudo por ela. Ele a havia escolhido, não como um contrato, mas como um homem escolhe a mulher que ama. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de um amor nascido do caos e da mais pura e inesperada rendição. O aplauso quebrou o silêncio atordoado, e Lúcia sentiu uma onda de força vinda do povo, uma aprovação que a envolveu como um abraço. Otto, ao seu lado, manteve o olhar firme em Lorenzo Conti. O agiota, antes tão arrogante, agora parecia encolher-se sob o peso dos olhares e do clamor popular. Sua expressão de triunfo se transformou em fúria contida, mas ele não teve chance de reagir. Otto, com um aceno de cabeça para seus guardas, indicou que Conti fosse retirado da festa. Sem alarde, mas com uma autoridade inquestionável, o agiota foi escoltado para fora, seus protestos abafados pela alegria renovada da celebração. Nos dias que se seguiram, Otto agiu com a mesma precisão que usava em seus negócios, mas agora com um propósito diferente. Ele mobilizou seus contatos na nobreza bávara e italiana, usando sua influência para desmascarar as práticas ilegais de Conti. Não houve um duelo, nem uma briga. Houve a lei, a justiça e o poder de um marquês que decidiu proteger o que era seu. Conti foi expulso das terras da Baviera, ameaçado com processos que o fariam perder tudo. Seus planos de escândalo e extorsão caíram por terra, como as uvas que ele queria roubar. A vinícola de Lúcia, o legado de sua mãe, estava finalmente segura, não por um contrato, mas pelo amor e pela escolha de um homem. Lúcia sentiu um peso sair de seus ombros, um fardo que ela carregava desde a morte do marido. Mas a verdadeira batalha, a que importava, era a que ainda precisava ser travada entre Lúcia e Otto. Naquela mesma noite, depois que a festa terminou e o castelo mergulhou em um silêncio diferente, um silêncio de expectativa, Otto a chamou ao seu escritório. Lúcia entrou, o coração batendo forte. A mesa de carvalho polido, que antes era um símbolo de distância, agora parecia convidativa. Otto estava em pé, perto da lareira, e o fogo em seus olhos não era mais de raiva, mas de uma profundidade que ela ainda não conseguia decifrar. "Sente-se, Lúcia", ele disse, e seu nome, pronunciado sem ira, soou como uma melodia em seus ouvidos. Lúcia obedeceu, sentindo um tremor em suas mãos. A coragem que a fizera desafiar Conti parecia ter sumido. Ela se sentia nua, exposta, não por um agiota, mas por suas próprias verdades. Eu preciso que o senhor saiba", ela começou, a voz baixa, um pouco embargada. "Eu tive tanto medo. Medo de perder tudo de novo. Medo de ser apagada, como fui em meu primeiro casamento. Eu jurei que nunca mais venderia minha liberdade. Mas as dívidas, Conti, eles eram como correntes. Eu achei que este casamento, mesmo sendo um contrato, seria minha única saída. Eu queria proteger a vinícola de minha mãe, e eu tinha medo de que o senhor me rejeitasse se soubesse a verdade completa." Ela levantou os olhos para ele e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Eu sinto muito por ter escondido isso, por ter quebrado sua confiança." Otto deu um passo na direção dela e Lúcia sentiu o coração disparar. Ele parou bem na sua frente. A proximidade era intensa. O cheiro dele, forte e limpo, a envolveu. Ele estendeu a mão e, com os dedos longos, tocou seu rosto, limpando uma lágrima. Seus olhos azuis, antes tão frios,
agora carregavam uma melancolia profunda. Eu entendo o medo, Lúcia, ele disse. A voz baixa, quase um sussurro que fez o corpo dela vibrar. Eu também vivi com ele. Eu acreditei que se controlasse tudo, se fizesse todas as escolhas racionais, poderia evitar a dor. Eu perdi minha primeira esposa e meu filho por causa de um parto difícil. Eu tentei controlar cada detalhe, cada decisão. Mas a vida tem seus próprios planos, e a perda me esmagou. Eu me fechei, construí regras para não sentir mais, para não falhar mais. Lúcia sentiu um choque. Ele estava revelando sua dor, sua culpa, sua solidão. A armadura de gelo havia caído, e diante dela estava um homem ferido que tinha tanto medo quanto ela. Ela estendeu a mão e, num gesto hesitante, tocou o braço dele. A pele sob sua camisa era quente e firme. Otto, ela sussurrou, sentindo a conexão profunda que se formava entre eles. Eu te perdoo, Lúcia, ele disse, e a voz dele era suave, mas firme. E eu peço que me perdoe também, por tentar te prender em um contrato, por não ter visto sua força antes, por não ter te dado a liberdade que você tanto precisava. Lúcia sentiu um alívio tão grande que quase fraquejou. As palavras de perdão, a verdade compartilhada, a vulnerabilidade mútua, tudo isso os ligava de uma forma que nenhum contrato jamais poderia. Naquele dia, naquele escritório, o antigo contrato foi rasgado, mas um novo acordo nasceu entre eles. Não um acordo de papéis, mas um compromisso de respeito, de paixão e de liberdade compartilhada. Lúcia, que havia temido ser apagada, descobriu que em Otto encontrava um homem que não a diminuía, mas a via em sua plenitude, com suas forças e fraquezas. Os dias que se seguiram foram de reconstrução, não apenas do castelo após a tempestade, mas de suas vidas. Lúcia não era mais apenas a marquesa de conveniência. Ela assumiu seu lugar, não só na vinícola, que agora prosperava sob sua liderança, mas em toda a administração de Hohenburg. Suas ideias, sua paixão, seu conhecimento prático eram valorizados. Otto a ouvia, a consultava, e Lúcia sentia que sua voz, que por tanto tempo havia sido silenciada, agora ecoava pelos corredores do castelo, trazendo vida nova. Eles estavam construindo um casamento em novas bases, onde a paixão que havia surgido no meio da tensão agora tinha espaço para crescer, livre e verdadeira. O desejo, afinal, havia desafiado todas as cláusulas. 5 anos se passaram, como o bom vinho envelhece na adega, e o castelo de Hohenburg irradiava uma nova vida. As paredes de pedra, que antes pareciam frias, agora eram testemunhas de risadas e do burburinho alegre de crianças. As vinhas que Lúcia havia salvo e aprimorado prosperavam como nunca, suas parreiras carregadas de uvas doces e fortes, um testamento de cuidado e paixão. Lúcia estava nos jardins do castelo, o sol da Baviera beijando seu rosto com a mesma ternura que o sol da Toscana um dia fizera. Seus cabelos, agora com alguns fios prateados finos, brilhavam enquanto ela observava seus 2 filhos pequenos, uma menina e um menino, correndo e rindo entre as parreiras. O cheiro de terra, uvas e liberdade enchia seus pulmões, e seu coração transbordava de uma alegria que ela nunca pensou que sentiria. Otto surgiu ao seu lado, seus passos silenciosos, como sempre, mas sua presença agora trazia um calor diferente. Os 45 anos lhe haviam dado uma sabedoria mais serena, e seus olhos azuis, que antes eram de gelo, agora carregavam uma ternura contida, mas profunda, quando se fixavam nela ou nos filhos. Ele ainda era um homem de ordem, sim, suas roupas impecáveis, sua postura firme. Mas a rigidez havia dado lugar a uma flexibilidade, a um entendimento que Lúcia havia trazido para sua vida. Estão aprendendo a arte da colheita cedo demais. Otto brincou,
sua voz baixa, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele estendeu a mão para Lúcia e ela a aceitou sem hesitar, sentindo o calor familiar de seus dedos fortes. O toque era um acordo silencioso, um laço muito mais forte do que qualquer papel assinado. Lúcia se aninhou um pouco mais perto dele, sentindo o cheiro de fumaça e couro que era só dele, agora misturado a algo mais doce, talvez o cheiro do vinho que eles produziam juntos. Ela olhou para os filhos, que agora tentavam alcançar um cacho de uvas, e depois para Otto. Eles têm a paixão pela terra, ela disse, e seus olhos brilhavam. Como eu, e a ordem como você, uma mistura perfeita. Otto apertou sua mão. Ele havia aprendido a encontrar a beleza e a alegria na espontaneidade, no pequeno caos amoroso que Lúcia e as crianças trouxeram para sua vida organizada. Sua frieza havia se transformado em uma ternura que ele só permitia mostrar para ela. Uma ternura que Lúcia sentia em cada olhar demorado, em cada toque firme. Ele havia se rendido não à desordem, mas à vida. Lúcia, por sua vez, havia encontrado a segurança e o amor verdadeiro sem jamais perder sua liberdade. Ela não era mais a mulher apagada. Sua voz ecoava pelos corredores do castelo, suas ideias eram ouvidas, suas decisões eram respeitadas. Ela era uma marquesa, sim, mas era também Lúcia Bellini, a mulher da terra, a mulher que havia ensinado ao marquês que nem tudo podia ser controlado por um contrato. Eles se viraram, observando o castelo, as vinhas, os filhos que representavam seu futuro. Lúcia sentiu um calafrio bom percorrer seu corpo. O contrato que os uniu havia sido apenas o ponto de partida, um pedaço de papel rasgado em uma festa, substituído por um acordo muito mais profundo, negociado com seus próprios corações. Quem diria, Marquês? Lúcia sussurrou, apertando a mão dele, que o desejo seria mais forte que qualquer cláusula. Otto a olhou, e um sorriso terno que antes ele raramente mostrava se formou em seus lábios. Seus olhos azuis encontraram os dela, e Lúcia sentiu a eletricidade familiar, a atração que nunca havia diminuído, apenas amadurecido. O coração, minha Lúcia, ele respondeu, a voz rouca, cheia de emoção. Ele sempre dita as regras mais importantes. De mãos dadas, eles olharam para o futuro, para a família que haviam construído, para a vinícola que prosperava como um testamento de seu amor resiliente. Eles haviam encontrado, um no outro, que a verdadeira liberdade não estava em não pertencer a ninguém, mas em se entregar com o coração aberto, além de qualquer contrato, para amar e ser amado sem condições. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.